Tudo começa com um pequeno descuido, algo simples que a gente mal nota no dia a dia. Pode ser um corte de papel no escritório, um arranhão enquanto cuida das plantas no jardim, ou até aquele prego enferrujado que atravessa a sola do sapato. Para nós, isso é apenas uma dorzinha chata, um pouco de sangue e um curativo rápido que parece resolver o problema. No entanto, se a gente pudesse olhar de perto, veríamos que esse momento banal é, na verdade, o início de uma guerra silenciosa pela nossa sobrevivência. A pele é nossa primeira linha de defesa, um muro orgânico que nos protege o tempo todo. Só que agora, esse muro foi violado. O rombo na pele é como o portão de uma fortaleza escancarado pela força bruta. É por essa brecha que os grandes vilões da nossa história decidem entrar. Uma colônia de bactérias patogênicas atravessa a barreira e invade o tecido interno. Elas não perdem tempo e, certamente, não têm qualquer tipo de piedade. Assim que tocam os tecidos internos, essas bactérias agem com uma arrogância absoluta. Elas veem o que consideram ser um banquete infinito. O ambiente dentro de nós é perfeito. É quente, úmido e cheio de nutrientes prontos para serem usados. Para essas invasoras cruéis, esse é o lugar ideal para construir um novo império de destruição. Elas se multiplicam em uma velocidade assustadora. Uma vira duas, duas viram quatro, e em pouquíssimo tempo, milhares delas colonizam o local da ferida. Essas bactérias liberam toxinas que corroem as células saudáveis e espalham o caos por onde passam. Elas zombam da quietude do nosso organismo, acreditando que o território é vulnerável e que não existe resistência à altura. Para o invasor, o corpo humano é apenas alimento, um campo aberto para ser saqueado sem qualquer consequência. O que essas bactérias não percebem é que o corpo nunca dorme e nunca baixa a guarda. No momento em que o primeiro intruso cruzou a pele, um alarme silencioso foi disparado. Não houve pânico ou correria desordenada. Em vez disso, o organismo iniciou um protocolo químico frio e preciso. As bactérias não conseguem ouvir o que está acontecendo ao redor delas, pois estão ocupadas demais destruindo tudo o que podem. Elas não veem as células locais enviando mensageiros químicos para os vasos sanguíneos mais próximos. Essas substâncias funcionam como balizas luminosas em uma estrada escura, orientando os primeiros soldados para o local exato da crise. O tecido ao redor da ferida começa a mudar, ficando inchado e quente, um sinal claro de mobilização total. Das sombras dos tecidos surgem as primeiras unidades de resposta imediata, os macrófagos e os neutrófilos. Eles são os soldados da linha de frente que não esperam por ordens complexas para começar o trabalho pesado de contenção. Diferente do que as bactérias imaginavam, o corpo não está desprotegido. Os macrófagos são grandes e implacáveis. Eles começam a patrulhar a área e, sem hesitação, iniciam a caçada. Eles engolem as bactérias inteiras, digerindo-as em questão de minutos. Enquanto isso, os neutrófilos chegam em massa através da corrente sanguínea. Eles são soldados prontos para lutar até a morte e liberar teias químicas que prendem e matam os invasores remanescentes que tentam escapar. Enquanto as bactérias celebram o sucesso inicial, o sistema imunológico está fazendo algo muito mais perigoso. Ele está catalogando o inimigo. Cada pedaço de bactéria destruído e cada toxina liberada estão sendo coletados e analisados. É uma justiça poética. A própria presença agressiva do invasor fornece ao corpo os dados necessários para planejar sua aniquilação total. Esse sinal químico não é apenas um grito de socorro, é uma ficha técnica completa do inimigo. Ele carrega informações sobre a forma das bactérias, as toxinas que elas usam e como elas se movem. Enquanto o combate físico acontece na linha de frente, um sinal químico crucial atravessa a corrente sanguínea em alta velocidade. É uma convocação urgente para forças de elite que as bactérias invasoras nem sonham que existem. A resistência inicial é apenas uma manobra para ganhar tempo precioso. No fundo do organismo, algo muito maior está sendo despertado. Antes de continuarmos para ver esse exército de elite entrando em ação, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A verdadeira guerra pela sua vida está apenas começando. Para entender como o nosso corpo consegue montar uma defesa tão rápida contra aquelas bactérias invasoras, a gente precisa olhar para onde tudo começou, bem antes do acidente.
paciente. Longe da ferida e do caos da pele rompida, existe um lugar que trabalha em silêncio absoluto e com uma constância impressionante: a medula óssea. Imagine esse lugar como o grande berço da vida e a fábrica central de cada componente que mantém você de pé todos os dias. Dentro dos nossos ossos, a vida acontece em uma escala industrial que nunca descansa. É lá que as células-tronco, que são como o rascunho de um projeto biológico, esperando por uma definição, começam a sua jornada de transformação. Essas células recebem sinais químicos específicos que decidem o seu destino final. Algumas são transformadas na linhagem mieloide, os soldados pesados da linha de frente que agem por instinto, como os macrófagos e os neutrófilos. Outras seguem pelo caminho da linhagem linfóide, preparando-se para serem as mentes estrategistas e os atiradores de elite da defesa de longo prazo. Esse processo de criação é uma rotina pesada, garantindo que o exército invisível tenha sempre novos recrutas prontos para substituir os que caíram em combate. No entanto, nascer na medula óssea é apenas o primeiro passo de uma jornada complexa. Muitos soldados precisam de um treinamento altamente especializado antes de serem autorizados a circular pelo campo de batalha. É aqui que entram os órgãos estratégicos, que funcionam como centros de instrução e maturação da defesa. O timo, por exemplo, é um pequeno órgão localizado no peito que atua como uma universidade rigorosa para os linfócitos T. Lá, eles passam por um teste de sobrevivência definitivo chamado seleção clonal. Eles precisam aprender a diferença crucial entre o que faz parte do nosso próprio corpo e o que é um invasor perigoso. Se um linfócito T sai do timo sem aprender essa lição, ele pode acabar atacando nossos próprios tecidos saudáveis por engano. Por isso, a seleção é implacável. Apenas os soldados mais precisos e confiáveis se formam. Aqueles que falham no teste de reconhecimento são eliminados ali mesmo, ou antes de terem a chance de causar qualquer desordem interna. Enquanto esses novos soldados treinam, o sistema mantém postos avançados de vigilância espalhados de forma estratégica por todo o território humano. Os linfonodos, aqueles pequenos caroços que sentimos no pescoço quando estamos doentes, funcionam como centros de processamento de informações conectados por uma vasta rede de vasos linfáticos. É dentro dessas estruturas que a inteligência sobre o inimigo é filtrada e analisada. Ao mesmo tempo, temos o baço, que atua como o grande filtro de segurança do sangue, removendo impurezas, células velhas e garantindo que nenhum invasor consiga circular livremente pelos grandes canais de transporte do corpo. Toda essa estrutura logística trabalha de forma coordenada, criando um mapa de defesa vivo, que cobre cada centímetro do organismo. E no dentro desse exército, existe um grupo especial que não precisa de apresentações formais para entrar em ação: as células NK ou Natural Killers. Elas são os vigilantes de elite que não esperam por ordens complexas para agir. Enquanto os outros soldados procuram especificamente por bactérias externas, as células NK ficam de olho no comportamento das células do próprio organismo. Elas buscam por células rebeldes que começaram a agir de forma estranha, como aquelas que foram dominadas por um vírus silencioso ou que começaram a se transformar em câncer. Se elas percebem que uma célula está com sua identificação alterada, elas agem sem hesitação. Não existe conversa. A célula problemática é destruída imediatamente para preservar a saúde de todo o conjunto de células saudáveis. Mas manter esse nível de vigilância extrema exige um preço muito alto do organismo. O sistema imunológico é implacável, mas ele não é uma máquina infalível contra o desgaste físico e emocional. Para que as células continuem se dividindo na medula e os soldados continuem o treino nos linfonodos, o corpo precisa de recursos abundantes e de descanso real. Quando enfrentamos períodos de estresse crônico, noites mal dormidas e uma alimentação pobre em nutrientes, a logística dessa imensa fábrica de defesa começa a falhar. A produção de novos recrutas diminui e a comunicação entre os postos de vigilância se torna lenta e confusa. É nesse estado de exaustão sistêmica que as brechas aparecem, criando rachaduras na nossa proteção natural. Foi exatamente por uma dessas falhas na manutenção que a colônia de bactérias daquela ferida inicial encontrou um espaço tão livre para começar sua destruição. O inimigo aproveitou o momento de guarda baixa, mas ele ainda não sabe que a verdadeira estratégia de contra-ataque final já está sendo desenhada nos centros de inteligência do corpo. Enquanto a colônia de bactérias patogênicas continua sua expansão dentro do tecido, ignorando o perigo iminente, as células dendríticas terminam seu trabalho silencioso
poderoso de coleta. Elas são as mensageiras definitivas, especialistas em inteligência, que não perdem tempo em confrontos diretos inúteis. Elas capturaram pedaços específicos das bactérias, os chamados antígenos, que funcionam como uma impressão digital única do invasor. Com essas informações valiosas, e as células dendríticas abandonam o local da ferida e viajam rapidamente pelos canais linfáticos até o linfonodo mais próximo. É lá que o destino da invasão será decidido de forma estratégica. Dentro do linfonodo, a atmosfera é de prontidão total. Milhares de linfócitos T auxiliares esperam pelo sinal correto que os tirará da inércia. Quando a célula dendrítica apresenta o antígeno coletado, acontece o momento crucial da descoberta. É como se uma chave mestra encontrasse a fechadura perfeita após uma busca exaustiva. O sistema imunológico identifica a assinatura exata do inimigo e, a partir desse reconhecimento, o corpo para de lutar no escuro, com golpes aleatórios. A resposta agora é personalizada, cirúrgica e letal. O linfócito T auxiliar libera sinais químicos potentes que convocam o restante do exército especializado para a ação coordenada. É nesse ponto que os linfócitos B entram em cena para mudar o rumo da batalha. Até então, eles estavam em estado de espera, mas o alerta urgente dos estrategistas T os coloca em um processo de transformação profunda. Eles se multiplicam rapidamente e se diferenciam em plasmócitos, que são verdadeiras fábricas biológicas de alta tecnologia. Cada plasmócito começa a produzir e lançar na corrente sanguínea uma quantidade imensa de anticorpos, desenhados especificamente para se encaixar na superfície daquelas bactérias que invadiram o território. Esses anticorpos funcionam como etiquetas de destruição. Eles inundam a ferida e grudam nas bactérias, neutralizando suas toxinas e impedindo que continuem se reproduzindo. A arrogância inicial das bactérias se transforma em um pânico biológico. Elas agora estão completamente cobertas por anticorpos, o que as torna alvos fáceis e visíveis para as unidades de limpeza do organismo. Os macrófagos e neutrófilos, que antes lutavam com dificuldade contra um inimigo esquivo, agora avançam com uma eficiência assustadora. Eles reconhecem os anticorpos como um convite para o banquete de limpeza e começam a consumir as bactérias uma por uma, limpando o território com uma velocidade impressionante. A maré da guerra virou de forma completa. O que era um caos de infecção torna-se um campo de extermínio para os patógenos invasores. Com a ameaça neutralizada, o sistema imunológico emite sinais de desmobilização para evitar que o fogo amigo cause danos aos tecidos saudáveis. A inflamação, que causava dor e inchaço, começa a diminuir gradualmente. O corpo entra na fase da homeostase, buscando recuperar o equilíbrio perdido durante o estresse do conflito. As células de limpeza terminam de remover todos os destroços celulares e o tecido danificado pela ferida inicia seu processo natural de regeneração. Novas células de pele são formadas para fechar a porta de entrada, garantindo que a barreira física seja restaurada com total segurança para evitar novos problemas. A vitória não termina apenas com a expulsão do inimigo. O sistema imunológico é um mestre na arte de aprender com as invasões passadas. Enquanto a maior parte dos soldados especializados morre após o fim da batalha para economizar recursos, um grupo seleto permanece na ativa. Estas são as células de memória. Elas guardam para sempre o rosto e a assinatura daquela colônia de bactérias específica. Elas vão circular pelo sangue e ficar posicionadas estrategicamente nos postos de vigilância por anos. Se esse mesmo invasor tentar entrar novamente, o reconhecimento será instantâneo e a resposta será rápida demais para causar qualquer sintoma perceptível. A verdadeira sobrevivência do nosso organismo não depende apenas da força bruta da linha de frente ou da resistência da pele. A verdadeira força reside nessa capacidade silenciosa de se lembrar de cada batalha vencida e de nunca desistir da própria integridade vital. E cada pequena cicatriz é um lembrete de que o corpo é um território protegido por uma inteligência coletiva que trabalha sem descanso. Ser forte não significa ser invulnerável ao mundo, mas sim possuir a memória e a coragem para nunca ser derrotado duas vezes pelo mesmo inimigo. O sistema nunca esquece quem tentou nos destruir.